Libardi. Não dá nem tempo do camarada pedir a parte, o cara já recebe a parte, né? Senhor presidente, hoje eu quero fazer uma homenagem, então, aí para os colegas do pedal, né? Que hoje é o dia 15, é dia do ciclista. Então, um grande abraço aos amigos do pedal, né? Inclusive ao vereador Cláudio Libardi também, que é do pedal, né? Tá seguidamente com a sua bike aqui, vem para o trabalho, inclusive com a bike, né? Mas não poder deixar de falar uma ou duas máximas aqui que o pessoal está falando enquanto está pedalando, porque o cara, quando está no meio do pedal, Libardi, chega lá no meio de uma subida, o cara está dizendo, nunca mais eu participo disso aqui, né? Mas não dá terminou o pedal, de quando é que é o próximo, né? Relaxa, hoje o ritmo é leve. Que nada, tu pedala com os pedal mais antigos aí, eles botam o cara nos bretes às vezes, que eu vou te contar, né? E quanto mais veterano o ciclista, parece que mais difícil é pedalar com eles. Mas então, parabenizar os colegas do pedal aí, e quero mandar um grande abraço pro pessoal do Massa Crítica, né? Que é um grupo de WhatsApp aí, de amigos do pedal também, né? Então, um grande abraço, era isso, presidente, era isso, obrigado, muito obrigado, vereador Cláudio Libardi, pelo seu parte. Que nada, é sempre um prazer. Vereador Cristiano Becker, demais vereadores, queria fazer um agradecimento público a todos que estão aqui e, obviamente, eu vim responder ao vereador Sandro Fantinel, embora não precisasse responder. A vereadora Andressa tem muita capacidade para promover essa resposta, mas eu queria falar sobre algumas coisas que são necessárias à formação da nossa sociedade. Nós, na última legislatura, tivemos um vereador imputado por xenofobia, que foi o vereador Sandro Fantinel. Nós, na última legislatura, tivemos um vereador imputado por racismo, que foi o vereador Sandro Fantinel. Nós ficamos nacionalmente conhecidos, primeiro pelo trabalho escravo e segundo, vereadora Andressa, por discursos de fomento ao trabalho escravo. E eu, vereador Cristiano Becker, orgulhosamente foi quem denunciou o vereador Sandro Fantinel ao Ministério Público Federal. Já comuniquei isso a ele. E sabe por que não o denuncio por xenofobia hoje? Porque não tem tipificação penal e vou lutar todos os dias para que haja. Porque, infelizmente, nós esquecemos, e aqui quanto maior a ignorância, maior parece que se tem a liberdade para o convencimento, quanto mais ignorante, mais inteligente se acha que é na sociedade. Esse é o país que tem 80 mil mulheres estupradas por ano. Esse é o estado que esfaqueou uma mulher com 120 facadas, vereador Cristiano Becker. Esse é o parlamento que, embora com previsão de cotas dentro das chapas, só elegeu 7 mulheres e elegeu a maior votação da sua história. Esse é o país que teve a primeira mulher com alguma outorga para coordenar uma capitania, vereador Lucas, por procuração, que foi Ana Pimentel. Esse é o país que só se viu independente, vereador Jack, porque uma mulher convocou o Conselho da República para forçar a declaração de independência. Esse é o país que só deixou de ter filhos de escravos, porque uma mulher resolveu editar a lei do ventre livre. Esse é o país que só deixou de ter gente escravizada porque uma mulher editou a Lei Áurea. E tem gente que eu não consigo explicar a lei da misoginia. Sabe por quê, vereador Cristiano Becker? Porque não entendeu a Lei Áurea ainda. Que não consegue entender a lei do ventre livre. Que não consegue entender a independência do Brasil. Gosta de ficar ajoelhado para os outros, professando racismo, e não é uma posição minha do Ministério Público Federal, machismo, essa é uma posição minha, e xenofobia, outra posição do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu tenho orgulho de ser colega da vereadora Andressa e tenho muito orgulho de saber que nós estamos do lado certo da história. Tenho certeza que a tipificação de xenofobia, a tipificação de racismo, a tipificação de homofobia fizeram muito esse país. Pergunte não ao homem branco como eu, pergunte ao negro se a tipificação do racismo não é interessante. Pergunte ao homossexual se a tipificação da homofobia não é interessante. E agora pergunte uma mulher
se nós não precisamos combater o machismo dentro da sociedade? Com a palavra da tribuna,